Essa tarefa foi montada com órgãos estaduais, municipais e de segurança. O imóvel é tombado pelo IPHAN e os responsáveis pelo local já teriam sinalizado há 2 dias antes os problemas no teto, com pedido de uma visita técnica. Mas o superintendente do IPHAN disse que já existia um projeto em construção para que ela pudesse ser revitalizada. Desde 38 para cá, o IPHAN sistematicamente investiu recursos nessa igreja, ainda que outras dependam também, que precisam. Então, que há um compartilhamento, de algum modo, desses recursos que a gente tem para atender aquilo que for possível a cada uma delas. A última é agora, R$1.200.000 do ano passado para cá. Mas que ainda não foi feito. Não, está sendo feito, está em execução. O corpo da turista foi retirado perto das 5 da tarde. Logo após o trabalho de remoção, as equipes da Polícia Técnica, Civil e Federal avaliaram a área e vão dividir a investigação. A igreja ela fica fechada até que o risco seja sanado. Esse risco vai ser sanado, obviamente, com o restauro do episódio. Na área do Centro Histórico, nós temos o Projeto Casarões, nós realizamos vistorias rotineiras nas localidades para identificar possíveis agravamentos de risco dessas edificações. Nessa específico, havia demandas de denúncias e pedidos? Não havia denúncia e mesmo nas ordinárias que nós realizávamos, não era identificado, ao menos visualmente, risco iminente de ruptura. Obviamente que risco presumível, todas essas edificações, que são edificações antigas, seculares, elas têm e dessa forma necessitam a continuidade de manutenções prediais para que episódios como esse não possam voltar a ocorrer. Quem estava próximo ao local no momento que o teto desabou ainda tenta se recuperar do susto. A gente vinha passando, quando eu entrei aqui para fazer esse caminho, foi quando aconteceu o estrondo. E aí a gente viu aquele barulho muito alto, um poeirão tomando todo lugar e já saindo pessoas seguras pelas outras que ficaram em melhor condição. E foram saindo junto, colocados ali na ambulância do SAMU. Quando a gente estava ali, o teto veio, de lá para cá ele desabou, a gente gritou pela misericórdia, passou para cá e conseguimos sair pelaquela porta ali, a poeirana saindo junto com a gente. E quem estava perto da gente se salvou, mas os outros que ficou lá, felizmente. Eu estava aqui do lado do hotel, conversando com os amigos, aí nós escutamos o estrondo e aí imediatamente saímos correndo para ver o que foi que aconteceu. E quando a gente percebeu, estava saindo a fumaça de dentro da igreja e nós corremos em direção à igreja também, abrimos a porta e a gente não via nada, porque era um fumaceiro que você não conseguia enxergar. A gente só ouvia o grito de uma pessoa dizendo assim, minha amiga está aqui, minha amiga está aqui. E a gente, aos poucos, a poeira foi baixando, a gente conseguiu avistá-la de longe. Meu amigo foi tentar ver onde ela estava, que ela estava apontando que a mesa dela estava no chão, e a gente não conseguia ver mais nada, só os pedaços do teto que caiu, mas a gente não conseguia nem ver os bancos da igreja. Então, a gente ficou um pouquinho dentro da igreja, mas quando a polícia veio, nos tirou, e não podia ficar, porque a gente também estava correndo um risco nesse momento, né? Uma poeira muito grande que subiu com a queda desse teto, um pé direito altíssimo, uma construção do século XVIII. E a gente conferiu aí na reportagem, a comoção de quem passava pelo local, o susto com um barulho forte desse desabamento. Essa tragédia traz um alerta. Atenção, viu? Essa tragédia traz um alerta, porque nós temos um turismo arquitetônico muito forte. Salvador, a primeira capital do país. E quem vem de fora quer conhecer os casarões antigos, os museus, as igrejas seculares, outras construções. E praticamente todo ano a gente tem relato de rachadura, de desabamento, seja de marquise, seja de uma fachada inteira ou de uma estrutura maior, como foi aí o caso da Igreja São Francisco. Prédios históricos desde a ladeira da montanha, ali próximo ao bairro do Comércio, até o Pelourinho, Santo Antônio Além do Carmo. Como é feita essa vistoria? O representante do IPHAN diz que não há uma planilha regular de vistoria, de fiscalização, apenas quando o proprietário do imóvel solicita essa visita técnica. Talvez seja o caso de rever esse tipo de trabalho. Vamos voltar lá para o local, ao vivo, com Pauliane Araújo, que segue lá no Pelourinho. Neste momento, equipes do Corpo de Bombeiro que voltaram para continuar com os trabalhos, né, Pauliane? Está com você. Exatamente, as equipes voltaram. Tiago, só um complemento e vale lembrar o seguinte, a lei diz que o proprietário não pode mudar nada da estrutura arquitetônica que gerou o tombamento. E geralmente isso custa milhões de reais. Então a gente vive uma situação em Salvador com 3.500 imóveis tombados, em que a maior parte dos proprietários não tem
o valor disponível para o custo de uma reforma como essa. E aí são complicações que só a lei federal que rege essa situação pode aí, né, sendo revista, resolver. E aí sobra para o Corpo de Bombeiros, quando acontece esse tipo de situação, vir aqui, resgatar as pessoas, fazer esse trabalho, né? Coronel Marquezine, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, vocês continuam os trabalhos hoje, né? Bom dia. Bom dia, realmente foi um fato lamentável, um equipamento tão belo, tão importante para a Bahia. Infelizmente aconteceu essa tragédia, o Corpo de Bombeiros respondeu rapidamente, conseguimos resgatar as pessoas. Infelizmente não conseguimos resgatar uma pessoa que já estava em óbito, foi fatal, foi imediato, não teve chance de resgate. Então fizemos a varredura em todo o local, isolamos a área, entregamos o prédio à Defesa Civil do Estado, para que evitar a Defesa Civil do município, para que evitasse novos problemas, e cumprimos nosso papel. Infelizmente, uma pessoa veio a óbito, não era esse o objetivo da instituição. Coronel, foram 6 pessoas atingidas oficialmente, né? Os 5 que ficaram feridos e a Júlia, que veio a óbito. Mas acredito que outras pessoas que estavam aqui também inalaram poeira, também se assustaram, passaram mal. Esse tipo de situação de resgate é muito complicada, né? Muito delicada também de ser feita. Na verdade, a falta da informação às vezes atrapalha. Até a estatística dos fatos. Quando é uma situação dessa onde tem múltiplas vítimas, existem muitos atores. Existe a própria população que quer ajudar, as pessoas que não querem o apoio, às vezes se machucam de forma leve, não querem o apoio, tomam suas próprias providências. Mas logo que o bombeiro tomou conhecimento, chegamos rápido com nossas equipes de resgate. Foram 30 bombeiros ontem aqui nesta ocorrência. Conseguimos resgatar ainda algumas pessoas e graças a Deus essas pessoas já estão bem, já estão se recuperando e infelizmente essa paulista veio a óbito e o fato é esse, é uma ação de múltiplas vítimas, é uma ocorrência complexa porque por todas as características que a envolvem, mas o Corpo de Bombeiros chegou rápido e atuou rápido. Vocês vão continuar trabalhos hoje ou já entregaram 100% o restante do trabalho agora para o IFAM, né, em questão federal de coordenação e para a Defesa Civil de Salvador? O imóvel foi passado para a Defesa Civil Municipal e a partir daí todos os órgãos que vão fazer cada um seu trabalho vai procurar a Defesa Civil Municipal para poder ter acesso ao local. A Defesa Civil vai dizer se tem segurança o local para que eles possam trabalhar, como foi feito ontem. O Corpo de Bombeiros ontem deu segurança às equipes da Polícia Civil e do DPT para que pudesse retirar a vítima de dentro da igreja. E a partir daí, qualquer tipo de trabalho que seja feito tem que ser feito com o aval da Defesa Civil Municipal. Coronel, a gente sabe que a parte do Corpo de Bombeiros é muito mais a vistoria ligada à questão de incêndios, de construção predial, que não vai dessa parte de preservação e estrutura de engenharia. Mas a gente tem 3.500 imóveis tombados aqui. E a gente está falando de patrimônios históricos que geram, inclusive, renda na questão do turismo, por exemplo, como era o caso do templo religioso da Igreja de São Francisco. Essa é uma preocupação iminente do Corpo de Bombeiros em relação à situação desses casarões. Todos os anos a gente traz aqui situações de desabamento, na maior parte das vezes casarões abandonados, também nessa região do Centro Histórico / Centro Antigo. Mas dessa vez a gente viu, e talvez essa tenha sido a maior fotografia da real situação dos imóveis tombados aqui em Salvador, a gente viu que não se restringe apenas a casarões abandonados, mas que tem muitas construções importantes para a cidade que estão assim. Como é que o senhor vê uma preocupação ou até um trabalho mesmo de prontidão para situações emergenciais em casos como esse? Veja bem, é um tema importante a ser debatido, é um tema muito forte para ser debatido por vários atores, não é um ator só que deve estar envolvido numa sistemática de discussão como esta, mas cabe ao Corpo de Bombeiros preservar vidas, socorrer pessoas e alertar. Então é importante que esse tema seja discutido no momento oportuno, com vários atores, para que a gente possa achar soluções, porque o problema existe. Então vamos reunir todos os atores para poder achar soluções a curto, médio e longo prazo, para que situações como essa não voltem a ocorrer, onde coloque ao risco a vida humana, como aconteceu ontem. Infelizmente perdemos ontem um brasileiro, uma brasileira, nessa tragédia.
E os olhos do mundo se voltam agora negativamente para Salvador por causa disso, né, Coronel? Muito obrigada pela entrevista, pela disponibilidade. Então aí, Tiali, já temos a nossa resposta, que agora está com a Defesa Civil e, claro, com o IPHAN, que aí não vai ser desvinculado de uma situação como essa, porque esse é um patrimônio material do nosso país, é um patrimônio histórico também para o nosso país, é um polo turístico para Salvador importante, principalmente nessa época do ano, época de verão, em que a gente está batendo recorde de visita de turistas e muitos vêm para cá. Como eu relatei, até uma questão pessoal, não é que eu trouxe dois turistas da Irlanda a semana passada para conhecer um pouco da história aqui, e infelizmente hoje a gente está trazendo essa tragédia que resultou na morte de uma pessoa, 5 pessoas feridas e uma dúvida, uma incógnita enorme do que vai acontecer com esse patrimônio histórico daqui para frente e como serão vistas as vistorias de casarões como esse, façam eles parte da rota turística ou não. Tiali, volto com você. Pauliane, por favor, traz pra gente mais aí um panorama do que está acontecendo nesse momento. Obviamente, todo o imóvel isolado, a gente está vendo aí, inclusive, por gradil e por essa faixa, né, listrada, zebrado, como a gente costuma dizer, mas tem equipes da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal também, que é responsável pelo patrimônio. O que é que pode acontecer nas próximas horas aí? Exatamente, Charles. Segue essa interdição, dificilmente vai ser aberta, carros podem passar por aqui, mas aquela questão do turismo, né, das pessoas chegarem a pé, entrarem, isso não vai ser permitido. As ruas laterais estão abertas, por isso que os carros conseguem passar por aqui, mas o fluxo de pedestres só vai até onde nós estamos, que é o finalzinho do Largo do Cruzeiro, aqui na frente da Igreja de São Francisco, e no acesso das laterais também é possível ver, né? O Museu da Ordem Terceira, que fica aqui ao lado, como a gente estava contando há pouco, ele já tem um tempo que tinha horário restrito para visitação. A gente não sabe ainda se vai ser mantida essa visitação ou não, mas a igreja, com certeza, a interdição será mantida. Tiali, tem apoio da Guarda Municipal, tem apoio do GAT, aqui a Guarda Civil, a parte que faz para os turistas. A Polícia Militar também segue aqui, o Corpo de Bombeiros. Daqui a pouco a Defesa Civil chega para continuar essa avaliação. E o tempo não está ajudando muito, né, Tiali? Com chuva, fica tudo mais complicado, fica tudo mais difícil. Só que é isso, né? É uma realidade que não dá para mudar e os trabalhos não podem parar por causa dessas questões de intempéries climáticas que acontecem todos os anos durante o verão. Tiali, eu volto com você, daqui a pouquinho eu te chamo para a gente dar continuidade a essa cobertura aqui no Largo do Cruzeiro, em frente à Igreja de São Francisco, no nosso centro histórico Pelourinho. Volto com você. Pelourinho, que foi palco dessa tragédia e, claro, os olhos voltados para esse local importante da nossa cidade, de grande visitação, alta estação, nossa cidade já com intenso movimento de turistas e, infelizmente, uma tragédia nesse momento tão importante para a nossa economia, para a nossa cidade, mas que é um alerta se a responsabilidade é compartilhada, como o Coronel Marquezini falou, que assim seja e que os órgãos competentes dividam essa responsabilidade e revejam a forma de vistoria. A gente sabe que o IPHAN tem um papel importantíssimo. O Instituto, que é ligado ao Ministério da Cultura, ajuda a preservar patrimônios históricos, patrimônios que contam a história do Brasil, da Bahia, falando aqui do nosso estado. Mas também há muita queixa da burocracia e de diálogo, muitas vezes, que não é facilitado entre o proprietário do imóvel e os responsáveis pelo IPHAN. A gente ainda vai repercutir mais sobre isso aqui no Bahia no Ar, mas antes, deixa eu retomar meu contato com o Matheus Borges, porque ele segue lá de plantão no Instituto Médico Legal,